Estamos alegres, mas porque a Tua presença nos torna alegres, Deus. Obrigado por isso. Obrigado porque podemos celebrar a Tua vida no nosso meio. Obrigado porque podemos celebrar a nova vida. Deus, novos discípulos sendo multiplicados pelo amor que não para. O amor que não é gerado, Deus, por mão humana. O amor que não é gerado por denominação religiosa. O amor que não é gerado por um prédio. Que não é gerado por um endereço, não é gerado por um programa, uma ferramenta. Deus, o amor que é gerado pela Tua vida. Obrigado. Obrigado porque nós amamos, porque Tu nos amou primeiro. É isso que nós estamos celebrando hoje aqui. Nós podíamos seguir cantando, Deus. Tu já falou de outras formas, por meio de cada batismo, Deus, de cada vivência ali familiar acontecendo, batismos de pai com filho, coisas lindas, mãe com filho, cada história ali. Deus, quando a gente recebe um abraço, um olhar e vê a vida de Cristo sendo multiplicada no nosso meio nesse momento, é tão bonito isso, Deus. Obrigado pela Tua criatividade, obrigado pela Tua vida, pela Tua multiforme graça, que a gente está tentando de forma limitada expressar com cores diferentes, Deus, mas que é a Tua multiforme graça, Deus. Nós nos rendemos a Ti. Não é sentimentalismo, Deus, é gratidão pelo Teu agir. Gratidão pelo Teu agir, Deus. Sabendo que nesse momento, por estarmos reunidos no Teu nome, Tu está efetuando curas nesse momento. Talvez algumas delas são físicas, talvez outras são emocionais. E nisso tudo a Tua cura espiritual, a maior cura que pode acontecer, nós, pela fé nós declaramos que vai acontecer cura espiritual nessa manhã. E faz tudo o que Tu quer fazer, Deus. Tudo que Teu Espírito quer gerar, continua usando a vida de cada discípulo aqui. Te peço que Tu vá além das minhas limitações, possa multiplicar os pães e os peixes, para que todos nós nos satisfaçamos em Ti, Jesus. É a nossa oração juntos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Oi, gente, eu sou o Leandro, casado com a Cris, nunca canso de falar isso. Temos aprendido, a partir do amor que vem de Deus, nos amar de forma mais transparente, cada dia, um dia de cada vez. Somos pais da Helena, da Alice e da Esther. Temos aprendido a ser família com elas e ver a vida de Cristo se movimentando no nosso meio. Quero continuar falando contigo, tendo certeza do que eu já orei. Deus já falou contigo. Eu só quero participar dessa festa, nesse momento, falando sobre justamente isso que a gente está celebrando. A vida que gera vivências. Vida de Cristo que gera vivências e as vivências que multiplicam vida. Então é sobre isso que a gente vai passar por alguns textos, os textos, alguns deles projetados, talvez outros que entrem agora, mas você pode acessar o site depois, procurar, medita na palavra de Deus. Não só escuta outro falando sobre a palavra de Deus, mas vai para a fonte, busca a tua satisfação em Deus por meio da palavra. É um valor para nós, como Igreja Batista Monte Serrat. E na célula, no discipulado, deixa Deus continuar repercutindo essa vida que gera vivências, e essas vivências que multiplicam vida. Hoje é festa multiplicar. A gente tem procurado fazer essa festa 2 vezes ao ano, né? E essa festa nos lembra que, como igreja reunida, como corpo vivo de Cristo, a gente celebra coletivamente a Deus e seus feitos. É isso que nós estamos fazendo hoje de novo aqui. Celebrar faz bem à alma. Você entende isso? Faz bem, né? Celebrar faz bem à alma, celebrar faz bem ao corpo, as tuas emoções. Quando a gente tem uma postura de gratidão diante de Deus, a gente dá crédito ao autor da vida e da vida em Cristo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Amém? Você pode falar amém? Amém.
Eu quero repetir, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. E hoje em especial, a gente faz isso todo domingo, a gente faz isso todo encontro de célula, a gente está celebrando coletivamente a Deus os seus feitos, a gente está agradecendo, está tendo uma postura de gratidão, mas hoje em especial, nesse nosso contexto da festa multiplicar, a gente está celebrando a multiplicação do amor de Jesus, a multiplicação desse amor de Jesus, desse amor constrangedor, desse amor que invade as nossas vidas, esse amor de Jesus apesar e através de nós. É o que nós estamos celebrando hoje aqui, através de nós, através de mim, uma pessoa limitada e imperfeita, que comete erros, falhas, mas eu vejo o amor sendo aperfeiçoado em mim pela graça de Deus. E você pode celebrar porque você está vendo Deus agindo na tua vida, você está vendo Deus agindo na tua célula, onde você está, na tua relação de discipulado. A gente faz aquele movimento santo, né? Quando a gente recebe a vida de Cristo, a gente se regozija na vida de Cristo e a gente reparte, multiplica a vida de Cristo em cada encontro da igreja nas casas. E tem sido tão bonito ver isso, são mais de 100 células reunidas em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, cidades ao redores. A gente chama isso de célula, né? Ou em cada encontro de discipulado, onde 2 discípulos, às vezes se encontram casais, né? 2 casais de discípulos e Jesus está ali no meio dele. Olha só que lindo, Atos 2, 44 a 47, ele nos lembra isso. Nós queremos seguir um embalo, né? Seguir esse compasso, essa música, esse ritmo dos primeiros discípulos de Jesus. A igreja primitiva, né? Atos 2 diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha só, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. É isso que nós estamos celebrando hoje aqui. O amor sendo multiplicado por meio de nós, pessoas limitadas, pessoas imperfeitas. Quando a gente se reúne na casa, quando a gente se reúne num discipulado, quando você toma um café com um outro amigo teu, discípulo Jesus, a gente está usufruindo da própria presença de Jesus Cristo. A gente está se alegrando na promessa dele, que é real, quando ele disse que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em torno do nome dele, ele próprio estaria ali. Isso é lindo demais, porque você entende que a vida de Cristo habita a tua vida. Se você é um discípulo de Jesus, pela fé em Jesus, pela graça de Deus, o próprio Deus faz morada em ti. Mas eu gosto muito de entender que ele faz morada em mim, mas quando eu me encontro com outro discípulo de Jesus, tem a vida de Cristo em mim, tem a vida de Cristo no outro discípulo, e tem uma cumplicidade espiritual, tem uma sinergia espiritual, que é a vida de Cristo sendo conectada, multiplicada e repartida. É isso que acontece, é isso que nos permite dançar com liberdade diante de Deus, celebrar aquilo que ele tem feito. Quando Jesus está presente, 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus está ali, o próprio Jesus, Filho do Deus vivo. Quando ele está presente, o nome sobre todo nome, ele traz consigo todo o pacote de cura, todo o pacote de libertação, de restauração, de libertação de vícios, de traumas, de maus hábitos. Ele mesmo traz isso porque a presença real e divina dele gera isso. É isso que a gente celebra. A gente tem aprendido com Deus. Temos aprendido mesmo. Isso não é uma frasezinha para parecer humilde. Não, temos aprendido um dia de cada vez. Temos essa tranquilidade. Como igreja de Jesus, a gente tem procurado aprender na fonte, que é Deus, por meio da sua palavra, mas também aprendendo com outras igrejas locais, como é multiplicar o amor de Jesus nas casas, porque é muito lindo. Cada casa que se abre, cada porta que se abre, a gente costuma dizer que é mais um pedacinho do céu na terra, porque Deus vai fazer coisas novas naquele ambiente. O amor de Jesus vai ser multiplicado, e a gente tem procurado aprender sim, com Deus, sua palavra e com outras igrejas locais, e temos aprendido, a dinâmica do reino é assim, a gente aprende com outro, a gente ensina um pouquinho, e Deus vai ensinando todo mundo, nisso tudo.
E aí pensar em igreja nas casas, né? Você tem a palavra de Deus, mas você também deve estar acompanhando noticiários, jornais, né? Rádio, casa à noite, né? Será que é uma boa sair de casa, sair da sua casa para ir para uma outra casa, estacionar o carro na rua, com toda essa onda de insegurança, né? Que por vezes parece que tenta nos travar, tenta fazer com que nós fiquemos a portas trancadas. E é interessante porque a presença real e sobrenatural de Jesus, nós precisamos dela para ela nos impulsionar a algo que não é natural. O natural é ficar trancados. Não é o natural? É o natural, né? Você vê o noticiário, puxa, e vai aumentando aquela sensação. E teve uma célula que passou por essa vivência, estavam indo para a célula, a galera que estava, muitos dos que estavam sendo batizados ali, né? Tiago, Lari, e passaram por uma situação de sequestro, e a gente ficou sabendo depois em oração, e aí nós meditamos juntos, como igreja reunida ali na cela, sobre esse texto que Jesus nos lembra no Evangelho de João, capítulo 19. Olha só que interessante, essa tua reação natural à insegurança, ela não é inédita, já aconteceu lá com os discípulos, e a palavra de Deus é tão viva por isso, ela deixa com transparência o que os discípulos viveram, o que cada vivência da vida de Cristo gerou no meio dos discípulos, e o contexto era o seguinte, vamos ler juntos, João capítulo 20, versículos 19 a 21, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. O mestre tinha sido crucificado. Eu sigo o mestre? O que vai acontecer comigo agora? Os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo. É uma reação natural. Só que para uma reação natural, Jesus precisa chegar e mostrar que Ele nos impulsiona com o sobrenatural dEle. Olha só, Jesus entrou, coisa boa, né? Quando Jesus entra em cena. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos, Jesus já ressurreto, tá? Jesus tinha sido crucificado e ressuscitou, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se. Olha só, a reação natural era o medo, mas a presença de Jesus sobrenatural gera a alegria com a circunstância tudo caótica. Mas a alegria vem por causa da presença de Jesus, quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. E olha só, assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Abram as portas. Abram as portas, não se tranquem. A partir da ressurreição de Jesus, o encontro dos discípulos passa a ter um novo sentido. Nós não nos reunimos só para nos reunir, porque é bom demais só se reunir. Mas nós nos reunimos em cumprimento à missão de Jesus, quando Ele fala, agora vão, eu estou enviando vocês. Abram as portas, multipliquem novas células, multipliquem novos céus na terra, a partir de cada célula, é isso que Jesus está nos falando. Esse ano aconteceu uma coisa muito legal, eu falei para vocês que a gente tem aprendido com outras igrejas locais, mas a gente percebeu que Deus nos deu um sopro do Espírito para a nossa igreja local, nós acreditamos nisso. Cada igreja aprende uma com a outra, sendo a fonte Jesus, mas Deus tem um jeito para cada igreja. E esse ano, ouvindo essa direção, essa condução do Espírito Santo sobre a nossa igreja local, a gente ampliou o entendimento de quando uma célula deve multiplicar. Nós tínhamos um paradigma, né? Uma ideia que nós entendíamos ela, que o tempo da célula, faz quanto tempo que essa célula se reúne? Poxa, faz 1 ano. Olha, é um tempo bom para a célula de repente multiplicar. Tínhamos essa referência, tínhamos uma outra referência que era o número de pessoas, né? Poxa, começou com 5 pessoas, agora já tem mais de 10, agora já tem mais de 15, é uma boa referência também, né? Então são paradigmas que nós já tínhamos aprendido, mas o Espírito soprou para a gente e a gente está aprendendo com o Espírito e aprendendo uns com os outros. Agora não somente o tempo que uma célula existe, o número de pessoas, mas destacamos e encorajamos cada célula a vivências saudáveis, vivências a partir da vida de Cristo, para que uma célula, ela se multiplique com saúde.
Nós não estamos preocupados tão somente em ter mais, não. Cada célula se multiplicando com saúde. Porque nós entendemos que uma célula saudável traz mais saúde para o corpo de Cristo. Então é muito legal isso. Temos começado a falar mais sobre vivência. A pessoa fala, o líder fala, olha, já está com tantas pessoas. E a gente fala assim, e as vivências? Como é que estão lá? Não só o número de pessoas, mas e as vivências? Como estão? Quais são essas vivências? Só para você ter uma ideia, a gente tem falado sobre isso. A vivência de amar, né? Então, cultura de alvos de amor, agenda de semana criativas, o quilo do amor, o princípio de repartir com generosidade tudo aquilo que Deus nos confiou, a oferta missionária. Aí veio a vivência do reunir, cada célula pensando na rede de discipulado, porque nós não queremos só um monte de gente reunida ali na casa, nós queremos a oportunidade, o privilégio de cada discípulo cuidar de outro discípulo, um a um, podendo olhar olho no olho, falar com ele, me conta como é que foi, deixa eu orar contigo, vamos estar juntos, e nós temos vivido esse privilégio, encontros semanais, uma identidade com essa igreja local, e quando nós dizemos isso, longe de nós qualquer competição, lembra que para nós preservar e promover a unidade do reino é valor para essa igreja, quando nós sabemos que outras igrejas estão avançando, no nosso contexto, aqui em Porto Alegre, nós celebramos. No reino de Deus não existe competição, no reino de Deus estamos todos juntos, mas nós queremos ser aquilo que Deus sonhou para nós sermos como igreja local. Então nós temos essa vivência de valorizar a identidade dessa igreja local, estabelecer o estendendo a mão ao próximo, né? Ontem a galera da Zona Sul estava lá na Restinga, né? Uma vivência linda, botando a mão, literalmente a mão na massa, né? Ajudando a construir, mexer lá na estrutura, pensar numa data de multiplicação. E aí, de repente, causa um desconforto, né? Mas como que eu vou colocar uma data? Gente, vamos só lembrar isso. A data não é para Deus, a gente não está falando, ó Deus, tem que acontecer lá. A data é por nós, porque tantas outras coisas tentam roubar a nossa atenção, né? Você faz isso com naturalidade, eu faço isso com naturalidade para outras coisas da nossa vida. Né? Poxa, nós queremos, de repente, viajar para um outro lugar. Vamos colocar uma data para isso acontecer? Para que você possa se empenhar naquilo, para que você possa dedicar tempo, né? Para que você possa investir energia nisso. Equipe para envio, novos anfitriões e líderes, é outra vivência importante. O preparar, alinhar com o supervisor, assumir compromisso pastoral, nós queremos fazer isso em identidade. Uma célula saudável, ela sempre é lembrada que ela faz parte de algo muito legal, mas que é maior do que ela. A célula não existe sozinha, ela existe em torno do nome de Jesus, mas ela faz parte do corpo vivo de Cristo. Então, células que começam a caminhar à parte, em carreira solo, não é uma vivência saudável. Vamos trazer ela para perto, vamos conversar, vamos tomar um chimarrão, vamos entender o que está acontecendo, por que não está sintonizado, porque somos o mesmo corpo vivo. Essa ideia das cores não são várias igrejas diferentes, não, é só para potencializar aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Somos a mesma igreja, treinar edificando, aí vem o Tadel, a escola de líderes, preparar líderes. Por quê? Porque sabemos da importância de ter alguém que vai estar ali com a liderança de Jesus Cristo e do Espírito Santo, mas assumindo novas responsabilidades e preparando novos líderes. Essas são as vivências. A vida que gera vivências, lembra disso? Quem gera essas vivências não é um modelo de crescimento de igreja, quem gera essas vivências não é uma denominação religiosa, é a vida de Cristo. Ela gera essas vivências, e essas vivências vão fazer o quê? Multiplicar a vida. Então é esse ciclo de vida que acontece, ciclo da multiplicação do amor. A gente está fazendo esse cadastramento de mais de 100 células, né? E vai ser muito legal, a gente vai poder saber melhor onde cada uma está reunida, qual a situação de cada célula, para potencializar e multiplicar cada vez mais esse amor. E aí eu fico tentando imaginar quantas e quantas vivências em torno do nome de Jesus Cristo. Quantas e quantas? Era uma ideia passar o microfone, não vai dar porque vai estourar o tempo. Mas se passássemos o microfone agora para ouvir, e aí, conta uma vivência, mas não precisa ser do semestre, só dessa semana. Você não teria uma vivência da sua célula que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo? Uma cura emocional, talvez uma cura física, talvez uma renovação de pensamentos, talvez alguém que foi impulsionado a perdoar lá no meio da tua célula, porque a presença de Jesus Cristo está ali.
Quantas e quantas vivências. Agora, recentemente, teve a pijamada, né? As células das crianças reunindo aqui para falar sobre Jesus é meu super-herói. E olha o eco de uma vivência lá em casa. Nós estávamos no carro e daí a Helena, na cadeirinha dela, falou: papai, sabe o que é todo-poderoso? Eu falei: o que é todo-poderoso, filhinha? É aquele que tem todo o poder e pode curar tudo. Olha só. Minha filha tem 5 anos. Nós entendemos que nós temos o principal privilégio e responsabilidade é nosso, meu e da minha esposa, de estarmos pastoreando o coração dela. Não porque eu sou pastora, Cris, não, porque somos pais. Mas assim, vem uma célula com mais crianças da idade dela e uma organização acontecendo para falar o coração dela, com fantasia acontecendo, e isso gera uma vivência. A vida de Cristo gera uma vivência no coração da minha filha de 5 anos. E eu sei que agora eu continuo ali regando isso. Quantas e quantas experiências, quantas vivências. Juniores e pré-adolescentes estão participando hoje junto com a gente. Geralmente eles ficam nesse tempo nas suas células de domingo pela manhã e domingo à noite. E eles estão sendo incentivados a cada dia lerem um capítulo por dia da Bíblia. Não só lerem, mas eles estão aprendendo a ler assim, o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer com isso. E não só isso, nós temos incentivados os pais a lerem com seus filhos, a dedicarem tempo em oração com seus filhos, e eles estão lendo Jó. Pô, pastor, mas Jó para junior? De repente fica só no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque Jó, para a gente entender, mas aí a gente começa a ver a vida gerando vivências. E foi tão bonito que durante esse mês que eles estão lendo, posso citar só 2, que foram muito legais, de outros adultos, impulsionados pela vida de Cristo, chegarem na célula, além dos líderes que já repartem a vida ali, mas poder contar uma experiência em cima do livro de Jó. Mães, uma era mãe, o outro não era pai também? Acho que era, agora estou tentando lembrar se o Sérgio é pai ou não, de um junior, e repartindo o livro de Jó com juniores e pré-adolescentes, de algo que aconteceu na vida deles, sobre o cuidado dinâmico de Deus, apesar das circunstâncias que parecem só pontos baixos, e nova vivência sendo gerada. Quantas e quantas vivências. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso porque a gente tem aprendido a não olhar mais só para número de quantas pessoas estão, nem só o tempo. Cheguei esses dias na casa do André e da Cid, eu achei muito legal, eles tinham um cartaz lá. Por que multiplicar? Eu gostei muito, olha só. Porque enviando uma parte da nossa célula para outro bairro, a gente vai ter condições de receber e cuidar bem das pessoas que estejam procurando a esperança em Cristo, através do ambiente familiar da célula. Segunda razão, porque a nossa célula já atingiu a capacidade de receber bem a quantidade de pessoas que estão frequentando. Terceiro, porque, olha só, porque amar e servir pessoas faz parte da nossa missão, e outros também devem ter essa oportunidade. Vivência, a vida de Cristo gerando vivências, e as vivências multiplicando a vida. Tem aí algumas fotos, né? Terção, põe aí. Talvez tenha chegado a tua, da tua célula, talvez não, mas só celebra aí, porque você com certeza vai lembrando de situações onde a presença de Jesus gerou vivências aí no meio da tua célula. E quando a gente vai falando de vivências, é pessoas novas que vão sendo acrescentadas, a célula aprendendo a acolher pessoas novas, não precisa olhar para mim, olha para as fotos. E pessoas novas sendo acolhidas, pessoas imperfeitas sendo amadas, porque nós continuamos sendo imperfeitos, e a vida perfeita de Cristo habita em nós. Células, olha só, aprendendo a repartir o pão, e que bom que em muitas é muito mais do que o pão também, né? A gente come mais coisa também, é bem gostoso. Células aprendendo a orar e falando assim: Deus, efetua a tua cura neste momento, efetua o teu milagre. Olha só que lindo. Células multiplicando, as crianças vendo a igreja reunida na casa. As minhas filhas se alegram muito com isso. Eu tenho certeza que os teus filhos percebem Jesus se movimentando na sala da tua casa. Eu tenho certeza disso. Olha só as crianças, olha as vivências. Olha só a multiplicação, cada célula vivendo a vivência de enviar missionários para um novo bairro, para uma nova casa. Experiências de estender a mão ao próximo.
Show. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Eu gostei muito, quando o Espírito foi soprando, a gente foi trabalhando em equipe, chegamos nessa palavra, vivências. Eu gosto de palavras, né? Acho que tem a ver com a formação do jornalismo lá atrás também, eu gosto de palavras, assim, acho que elas têm uma força usada por Deus ainda, aí é sobrenatural, mas vivências. Eu gosto tanto porque quando a gente começa a perceber Jesus convivendo com pessoas, a vida de Cristo se encontrando olho no olho com pessoas, o Cristo vivo, Cristo Filho do Deus vivo, a gente percebe que cada encontro de Jesus era um convite a uma nova vivência. Cada encontro de Jesus. Maurício, quando Jesus chegava, encontrava, olhava olho no olho, falava assim, vem viver algo novo. Vem viver uma experiência nova. Vem viver a experiência da renúncia, do perdão. E aí Jesus ia fazendo isso em cada encontro. E é interessante que a presença de Jesus e a vivência que a presença dele criava, presta atenção nisso, trazia à tona reações diferentes das pessoas. Aquilo que o Tércio falou no início, não tem como ficar indiferente à presença de Jesus Cristo. É o nome sobre todo nome, é o Filho do Deus vivo, é a divindade encarnada. Quando Jesus esteve aqui, ele trazia à tona reações que estavam no íntimo das pessoas, reações das pessoas que estavam com ele. Em cada um desses encontros, uma nova vivência era gerada. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar isso para você, mas é assim, ó, se encontrava ali com a Fer, Jesus se encontra e eu fico imaginando Jesus bolando uma nova vivência, porque ele pode criar todas as coisas. Eu falo assim, poxa, a Fer precisa aprender sobre isso agora, deixa eu gerar uma vivência para que ela aprenda isso. E ele gerava em cada um dos milagres. Olha só o que acontece nesse milagre conhecido. João 8, obrigado. Versículos 3 a 11. Diz assim, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Está percebendo uma vivência assim? Está todo mundo tenso. Jesus se abaixa e começa a escrever no chão. A Bíblia não conta o que ele escreveu, é uma daquelas coisas que a gente pergunta do lado de lá da eternidade, né? Jesus, me conta o que tu desenhou naquela hora ali. Tu escreveu o quê? Porque aqui só diz assim, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Olha a vivência sendo gerada. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, uma nova vivência. Agora só Jesus com a mulher. Pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Percebendo que numa mesma situação, a presença real e sobrenatural de Jesus produz vivências diferentes. Isso é muito especial, porque Jesus produziu uma vivência com aqueles que tinham o ódio para matar, o ódio para escravizar e julgar. E a vivência, a presença de Jesus gerou uma vivência do constrangimento pelo amor. Você percebe isso? Jesus constrange pelo amor. Eu imagino Jesus desenhando ali, e aí olhando para eles depois. E o olhar de Jesus cheio de amor tira o ódio daqueles homens que aprendem a não ser movidos pelo ódio, pelo menos naquele momento, porque a Bíblia diz que depois outros procuram. Tem sempre aqueles que a presença de Jesus vai evidenciar o ódio, coisas que não vêm da presença de Deus. Mas aí vem Jesus, gera uma nova vivência com aquela mulher, e aquela mulher, ela é impulsionada a viver uma nova vida. Ela não foi só amada apesar das suas falhas, isso é importante você entender
nós entendemos como Igreja de Jesus. Aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas, sim. Só que a presença viva de Jesus nos impulsiona para uma nova vida. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Deixa as coisas velhas, porque eu entrei na tua vida, eu cheguei aqui, eu tive um encontro contigo. O sobrenatural de Deus vai te impulsionar para viver uma vida diferente. É a presença de Jesus gerando vivências, e as vivências multiplicando a vida, em cada uma das curas, em cada um dos milagres, em cada uma das conversas e dos ensinos. Jesus estava gerando um cenário, e às vezes ele levava os discípulos para pescar, lembra? E aí os discípulos falavam: Jesus, a gente já tentou a noite toda, não pescou nada. Não, então é o seguinte, joga de novo. Percebe? Uma nova vivência sendo gerada pela presença de Jesus, e Jesus leva os discípulos para curar pessoas enfermas, pessoas que estavam possuídas por espíritos malignos. Em cada uma dessas vivências, a vida de Cristo estava multiplicando vida. E é interessante, gente, se você é discípulo de Jesus, presta atenção nisso. A presença de Jesus gerava vivências que trazia à tona reações dos discípulos. Muitas delas reações naturais, muitas delas. Talvez quando as pessoas estavam trazendo as crianças, né, para Jesus, e aí os discípulos repreendem: não, deixa Jesus aqui. Talvez seja uma reação natural, né, criança, às vezes a gente, talvez seja uma reação natural. Mas a presença de Jesus evidenciava naqueles que já eram seus discípulos reações carnais também. Reações carnais. Poxa, mas como assim? E eu vou adiante. A presença de Jesus, por vezes, evidenciou na vida dos seus discípulos reações malignas. A presença de Jesus tem essa força. Ele quer tirar tudo aquilo que não vem da parte de Deus. Ele quer trazer à tona, ele quer gerar uma vivência. E teve a vez que Jesus levou os discípulos para o alto mar, né? Tércio, ano passado, foi usado por Deus para falar quando Jesus aparece numa hora inesperada. E a gente gosta muito de lembrar que Jesus acalma a tempestade. Mas é bom a gente lembrar que foi Jesus que insistiu com os discípulos para eles entrarem no barco. Jesus levou eles para um cenário onde eles precisavam ver duas coisas. Primeiro, uma reação natural, o medo. É natural. Mas Deus queria tratar o medo, mas depois aparece lá naquele texto que os discípulos estavam com o seu coração duro. E Jesus queria tratar também a dureza do coração dos discípulos. Então Jesus, se você é discípulo, Jesus vai te colocar no alto mar. Jesus vai te levar para situações onde a tua fé vai precisar ser exercitada. Onde tu vai falar: Jesus, mas eu já estou tentando há muito tempo. E Jesus vai falar: ok, joga a rede de novo. E você vai ter que aprender com aquela vivência se você obedece mais uma vez. Eu já tentei, Jesus, mas joga mais uma vez. É a obediência quando você não quer obedecer. Joga agora a rede. E você aprende a partir da vivência. Discípulos foram tendo reações carnais quando traíram Jesus, quando negaram Jesus. Eu quero ler o que são reações carnais, né? No texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 20, falam o que são obras da carne. A gente pode entender como essas reações carnais. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. E aí você percebe que é um sinal amarelo quase que para vermelho aqui de atenção, gente. Você percebe que talvez tenha coisas, pode deixar projetado, está aqui, né? Percebe que tem coisas que talvez ali você olhe: não, realmente, isso aí é pesado, isso é obra da carne. Mas você provavelmente passou por alguns que você olhou e falou assim: não, mas isso aí não é tão pesado assim, né? E você percebe que o natural para o carnal fica meio que misturado, e é assim mesmo. Os discípulos, Jesus estava prestes a ser crucificado, Jesus estava ensinando o que ia acontecer, e os discípulos estavam brigando entre eles para ver quem que ia ser o maior no reino dos céus. Você percebe a presença de Jesus evidenciando um coração desfocado de Jesus? E eram discípulos, estavam caminhando ali perto dele, mas Jesus estava falando: olha, eu não estou sendo o centro ainda, porque eu estou mostrando para vocês que eu vim para servir, mas vocês estão aí conversando sobre quem vai ser o maior. Discórdia, facção,
São coisas que às vezes a gente acha que é natural. Ira, egoísmo. Não, poxa, Leandro, mas... Não, nós entendemos que é proibido entrar de pessoas perfeitas. Jesus nos atrai, mas Jesus vai promovendo mudanças. Ele faz realçar, ele faz vir à tona aquilo que não é dele, para que ele possa fazer essa troca. A presença de Jesus, quando eu falei para você, evidenciou até mesmo reações malignas nos discípulos. Olha só, Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23. Jesus estava naquele contexto explicando para os seus discípulos que era necessário que ele fosse até Jerusalém e ele ia ser maltratado. Ele está explicando tudo isso, e aí vem uma reação que parece natural. Parece natural, olha só. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, tipo, Jesus, vem cá, chama à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Não parece um misto de cuidado? Não, Jesus, isso nunca vai te acontecer. Olha a reação, olha Jesus evidenciando o maligno na vida do seu discípulo. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. É um sinal de alerta para nós. A gente está celebrando a vida de Cristo. E no meio dessa celebração toda, o que Deus quer continuar fazendo em cada um de nós, seus discípulos, é ir tirando de nós intenções malignas por vezes. Pensamentos que têm ações às vezes movidas para os outros, com uma cara legal, com uma cara joia, só que Jesus sabe no íntimo, ele fala assim, eu preciso arrancar isso daí. Eu preciso evidenciar para ti mesmo, que Satanás ainda quer ocupar teus pensamentos. E Jesus faz isso não para condenar Pedro, porque nesse momento, e ele já nos ensinou, a palavra nos ensina que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é no ambiente espiritual. E Jesus estava ali evidenciando para os discípulos, para Pedro, que ele queria fazer de Pedro um novo homem, e que Satanás ia tentar impedir isso. E é assim, à medida que você vai tendo vivência com Cristo, Jesus vai querer fazer vir à tona, se tem intenções erradas. Obras da carne, reações naturais que não estão condizendo com a nova vida de Cristo em você. Em cada uma dessas vivências, presta atenção, em cada uma dessas vivências, o processo de transformação ia acontecendo por duas coisas. Pela presença de Jesus ali no meio dos discípulos, né? Jesus estava gerando as vivências, mas não era só a presença de Jesus ali no meio, mas era o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. O relacionamento dos discípulos com Jesus ia fazendo com que a mudança fosse acontecendo. Como continua esse texto que a gente leu agora? É o outro, Tércio. Esse é o outro que eu errei, desculpa. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24. Diz assim, é a sequência, né? Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você entendeu isso? Jesus evidencia aquilo que não é de Deus na vida do seu discípulo, e aí ele fala, olha, se você quer me seguir, vem porque eu vou me relacionar contigo, e isso vai acontecer à medida que a gente for caminhando, à medida que nós formos nos relacionando, e aí a gente pode pensar, mas para os discípulos daquela época talvez fosse mais fácil, porque o próprio Jesus estava ali com eles, mas além de nós termos o próprio Jesus se movimentando entre nós, você hoje tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, e o que Deus está te falando é que
O Espírito Santo vai evidenciar reações que não são de Deus ainda na tua vida. Você tem uma bagagem que tu trouxe da tua antiga vida. E a gente acredita só numa vida, tá? Da tua adolescência, da tua infância. E já tem muita bagagem ruim que nós trazemos de lá. E aí, às vezes, é manipulação. Às vezes você vai conversar com alguém e você tenta manipular. Às vezes você faz uma chantagem emocional. Às vezes você, para ganhar aquilo que tu quer, tu vai usar a força desproporcional. E Jesus está falando, não, vem aprender comigo. Vem aprender comigo, eu sou manso e humilde de coração. Não é assim que tu vai conseguir as coisas. Há outra forma de conseguir as coisas. E aí Jesus vai evidenciando reações carnais na tua vida. E você não pode ficar naquela, não, eu sou assim. Eu sou assim, eu fui aceito assim. Não, você é aceito assim, mas Jesus te ama tanto que Ele não quer te deixar do mesmo jeito. Ele quer promover mudanças, não só no teu comportamento, porque se Jesus quisesse fazer mudanças só no meu e no teu comportamento, é como se Jesus viesse e começasse a podar a erva daninha. Tem como fazer isso? Se faz isso, não, erva daninha você tem que puxar pela raiz. E é o que Deus faz em nós, no processo de mudança, Ele evidencia aquilo que não é dele, e Ele muda isso em nós. No contexto da nossa festa multiplicar, eu quero passar por 2 textos, talvez os mais conhecidos, de Jesus quando o assunto é multiplicação. E poder perceber o Jesus sobrenatural, a presença dele gerando uma vivência inusitada e a reação dos discípulos. Olha comigo, esse texto de Mateus capítulo 16, não é Mateus, é Marcos capítulo 6, versículos 34. Nós estamos celebrando a multiplicação do amor de Jesus por meio das células, dos discipulados. Tenta fazer um paralelo que você vai perceber uma coisa muito legal. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Primeira parte. Você se identifica? O relógio tem uma influência sobre a tua vida? Porque você consegue ver os discípulos cansados nesse momento? Jesus, já é tarde. Jesus estava movido por compaixão. Os discípulos estavam movidos pelo relógio. Você consegue perceber isso? Jesus, já é tarde, manda esse pessoal embora. Jesus, a gente já cuidou bastante, agora deixa eles, né? Deixa eles irem comprar comida, porque aqui é uma região deserta. Eu percebo isso, percebo quanto o tempo tem influência sobre os meus pensamentos. E você talvez que é anfitrião de célula, ao receber uma célula em casa, às vezes de repente isso pode ter uma influência em ti, e Jesus quer falar uma outra forma de olhar para o que está acontecendo. Olha como é que segue o texto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Olha a vivência que Jesus está gerando. Era uma multidão de pessoas. Aí Jesus, eu fico imaginando Jesus dando um leve sorriso, pensando assim, o que eles vão fazer agora? Porque ele falou assim, deem vocês, a gente não vai mandar eles embora, vocês que vão dar algo para eles comerem. Eles disseram, isto exigiria 200 denários. Mais uma vez, a presença de Jesus, o cenário que ele está montando evidencia o quê? A gente tem um problema, a gente só pensa de forma lógica para resolver aquele problema, né? Tá, para nós, isso exigiria 200 denários, Jesus. Não está entendendo, é grana, é bastante grana, e aí segue isso. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Aí já saiu de uma reação natural e já foi para um egoísmo, né? Está percebendo? Jesus movido por compaixão, a compaixão de Jesus chega e encontra discípulos, a gente deve gastar dinheiro para dar para esse monte de gente aqui comer pão, evidenciando outras coisas no coração de Jesus. Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes, Jesus. Dá para imaginar eles falando? Tá, é isso aqui, ó. E agora? É isso que a gente tem, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se, em grupos, na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças,
e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Você imagina como é que estava sendo para os discípulos? Eles mostraram o egoísmo deles para Jesus. Eles mostraram a falta de fé, eles mostraram mais coisas. E aí Jesus começa a multiplicar. E vai entregando para os discípulos. Agora vão lá servir. Vamos lá, cooperem comigo. É o que Jesus fala para ele. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Quando Jesus faz algo, é o que acontece. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos, como que termina, né? Recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Olha só que lindo. Você consegue imaginar? Gente, deixa a palavra ser viva no teu coração. Imagina essa cena. Os discípulos primeiro mandaram, manda embora, Jesus, já é tarde. Jesus, isso precisa de muita grana, tá? E mesmo se a gente tivesse essa grana, a gente precisa gastar com pão para essas pessoas. E Jesus faz um milagre, a multidão, ela fica satisfeita pelo milagre de Jesus. E ainda Jesus fala para os discípulos, junta aí, porque no reino de Deus há abundância, mas não há desperdício, né? Junta aí, né? E eles recolhem aquilo, e isso é muito legal. Eu só vou passar pelo outro, vou falar bem rapidinho, mas olha só que interessante. Olha só que interessante o que acontece. Logo em seguida, Marcos, capítulo 8, o povo... esse aí é... Gente, que é isso? 8 e 9, é isso aí, pode deixar aí, mas eu preciso voltar antes. 8 a partir do 1, naqueles dias, olha só que interessante, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes, já tinha acontecido a primeira multiplicação, tá? Já tinha, os discípulos tinham vivenciado já tinham tido essa vivência milagrosa, inusitada, tinha 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão. Jesus chega e fala para eles, tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Olha o versículo 4. Os seus discípulos responderam, onde? Onde? Nesse lugar deserto. Poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentar essa multidão? Você consegue perceber isso? Jesus tinha feito um milagre, os discípulos tinham participado, e aí acontece e aí Jesus sabe, ele viu o coração, ainda tem falta de fé naquilo que eu posso fazer, e Jesus faz o mesmo cenário, e aí ele deixa o cenário pronto para os discípulos falar, Jesus, a gente já te viu fazer, a gente sabe o que tu faz, mas não, os discípulos falam, onde? Onde? E Jesus ali no meio deles, onde nesse lugar deserto a gente conseguiria alguém que poderia nos ajudar? Eu lembro daquelas cenas do Chapolin Colorado, né? Onde? E Jesus ali no meio deles. E é assim com a gente na cela. Você passou por uma situação tensa, difícil, Jesus entra e ele organiza a coisa, ele faz o milagre. E aí passa alguns dias e a gente é pego numa outra situação e às vezes a gente fica onde? E agora? Gente, quem que vai resolver isso aqui? E Jesus está falando, eu resolvi antes, eu resolvo agora de novo. Jesus sabe que a gente precisa disso. Sabe que eu olho para a vida dos discípulos e olho como um trailer da nossa vida. A gente olha para os discípulos e vê dureza de coração, porque em nós há dureza de coração. A gente olha para os discípulos e vê que eles viram um milagre, mas depois não sabiam quem era a fonte de novo, porque nós por vezes fazemos isso. E Deus enviou Jesus Cristo e agora o Espírito Santo no coração e na vida de cada discípulo para se relacionar, para ter vivências pessoais com o Espírito Santo de Deus, para que você possa afirmar, eu sei quem pode fazer isso, ele já fez em mim, vai fazer de novo, eu creio nessa experiência, eu creio naquilo que Deus pode fazer. Essa transformação que a Trindade vai gerando em cada discípulo não deve parar, não é para parar, é algo precioso demais. A multiplicação do amor não é para parar na tua vida, Deus quer alcançar a vida de outros, a gente quer ser reconhecido, pela graça de Deus, pela misericórdia dEle, não tem a ver com nós, não tem a ver com o nosso mérito, não, mas pela graça de Jesus, nós queremos sim ser reconhecidos, como uma igreja apaixonada por Jesus, onde o amor não para, porque a gente entende que quando o amor não para, Cristo se torna visível a outras pessoas. A gente entende que quando Cristo opera milagres, Deus é glorificado. É isso que nos move.
Não estamos querendo aparecer como igreja, não, queremos que Jesus apareça cada vez mais na nossa igreja. É muito lindo. Texto de João, capítulo 14, de 6 a 13, vai falando sobre isso, que Deus é glorificado quando nós fazemos aquilo que Jesus falou para que nós fizéssemos. Por isso, a importância do cumprimento da missão. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. É um discípulo falando. E isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como é que você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras... Já mudou? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Olha a palavra forte de Jesus: fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E aí você recebe essa palavra de Jesus: farão coisas ainda maiores, né? Eu quero que você veja um vídeo. Ele é curtinho, mas presta atenção, você já deve ter ouvido essa história, não sei se você conhece. Presta atenção na história desse discípulo de Jesus. Deus havia me respondido. Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi: por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi: você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer: Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe: sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre, senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas, eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick e sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Porém, Deus habita em mim, e agora eu vivo na força dele, e tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus, para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos, porque imagina só... Porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Void contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Void, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor.
Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você. De tempo em tempo a gente escuta histórias dessa e aí parece mais fácil acreditar nas palavras de Jesus, né? Aquele que crê em mim fará coisas as mesmas que eu fiz e fará obras maiores ainda. E a gente pensa assim, para um cara que não tem braços e pernas, isso é uma obra maior. E às vezes a gente acha que só o extraordinário para nós é maior, mas eu queria te convidar a pensar que cada ação de Jesus na tua vida é o extraordinário de Deus acontecendo. Cada transformação, cada bagagem antiga, cada vício, cada mau hábito, cada comportamento errado, cada pensamento maligno que Deus vai transformando, é o amor sendo gerado na tua vida e multiplicado por meio da tua vida. Olha o que aconteceu nesse texto de Atos, capítulo 4, versículos 8 a 13. Nos fala desse amor sendo multiplicado de formas inusitadas. Não com homens sem braços e sem pernas, mas homens reais, com limitações reais também. Atos capítulo 4, versículos 8 a 13. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Olha só que interessante, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha essa parte. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando a gente multiplica uma célula, e pode ser que o teu coração como líder queira se empolgar de um jeito que não vai ser a reação de Jesus. Em algum momento, talvez você, de tanto ver Jesus fazendo, você começa a se encher de você e não de Jesus. Mas o processo de transformação de Jesus e o que nós estamos celebrando hoje não é a força da Montserrat, não é a força de cada líder no seu potencial. Escutou quando o Nick falou? Isso não é sobre o Nick. Isso não é sobre a habilidade do Nick de fazer isso ou fazer aquilo. Não, isso é o poder de Jesus atuando em mim. E nós queremos nos alegrar, porque quando nós somos apaixonados por Jesus, as pessoas começam a perceber Jesus em nós. Quando nós somos apaixonados por Jesus, nós passamos a amar e cuidar de pessoas. E nós não queremos só amar e cuidar, porque nós sabemos que o amor real é quando elas entenderam o amor de Jesus. Então o amor por Jesus vai fazer com que nós amemos e cuidemos de pessoas, e Ele vai gerar novos discípulos de Jesus, que vão ser apaixonados por Jesus, e que vão amar e cuidar de outras pessoas, que vão se tornar apaixonadas por Jesus. E a cada encontro, a cada festa multiplicar, a cada momento nós vamos poder celebrar que nós estamos sendo transformados, um dia de cada vez, numa igreja apaixonada por Jesus, onde o amor não para. Nós tivemos alguns motivos de gratidão. Talvez agora é o momento de você expressar o poder que Jesus teve para salvar a tua família, o poder que Jesus está tendo para renovar os teus pensamentos, o poder para outros perceberem Jesus na tua vida, mesmo com braços e pernas. Mas outras pessoas estão percebendo o inusitado de Deus, porque elas percebem, opa, mas antes ele era de um jeito, e agora ele está de um jeito diferente. Antes, para conseguir alguma coisa,
ele chantageava. Não, agora ele pede com amor. Não, mas antes era um pai autoritário. Não, mas está aprendendo a ser um pai que senta e conversa com o filho. Não, mas antes era uma esposa que desrespeitava e desrespeitava o esposo. Não, mas agora é uma esposa que está aprendendo o lindo princípio da submissão a Deus e ao seu esposo. E as pessoas começam a ver Jesus na tua vida. Tem alguém que tomou a decisão por Cristo nessa manhã e que quer falar assim, olha, eu aceito Jesus. Já vi essa cena pelos olhos da fé, Kátia? É teu filho, o Anderson? É. Ele e o Felipe. Legal, Anderson. Que tá tomando que decisão aí no teu coração, cara? Na verdade, a gente sabia já, né? O Jesus era bastante presente na nossa vida, só que a gente não sabia a intensidade. A gente sabia que ele existia, que fazia algo, mas a gente não sabia de onde vinha, como fazer. E através da visita, no caso da minha tia, a família Maidana veio até nós e tudo começou a fluir e veio a decisão do batismo, que é a coisa certa a fazer, entendeu? E a partir de hoje, de agora, assim, ó, só servir e olha, glória a Deus. Viram, né, que a Kátia foi batizada hoje? É o Espírito. Existe uma decisão por Cristo que a gente toma num momento de vida, e existem decisões que a gente vai tomando a partir da vida de Cristo em nós. Que o Espírito te impulsione com a palavra dele que é viva, a consagrar as suas decisões nesse momento em oração. Aprendi com os meus discipuladores, Martim e Terço. Não pensa só sobre o que foi falado nesse momento. Se o Espírito colocou algo no teu coração, ora nesse momento, consagrando a tua decisão, consagrando o teu lar, consagrando, de repente, uma renovação de pensamento que você entende que, opa, isso aí é obra da carne. Eu estou achando que eu vou ser sempre assim e Jesus hoje talvez te mostrou, larga isso. Larga essa bagagem antiga que há uma nova vida, há uma nova maneira de tu te portar com as pessoas, há um novo modo de tu pensar sobre esse assunto. Não, mas eu sempre pensei assim. Não, mas a partir de agora, Cristo traz novidade de pensamento. Quero te convidar, quando você está ouvindo essa melodia, antes mesmo de cantar a música, consagra uma oração tua, pessoal e intransferível. Não é outra pessoa que vai fazer, é a Deus, para que Ele possa ouvir os teus pensamentos, que você possa pedir ajuda dEle, para que Ele possa te revestir do novo que há em Cristo Jesus. Paizão, obrigado. Obrigado pelo teu agir em nós, Jesus. Obrigado pela tua presença sobrenatural e real no nosso meio. Obrigado pelo milagre da multiplicação do amor no nosso meio. Obrigado porque tu continua multiplicando, tu continua usando pessoas limitadas e imperfeitas para multiplicar esse amor a partir da vivência contigo, do relacionamento pessoal contigo, Deus. Obrigado pela tua multiforme graça, por cada cor aqui para simbolizar, Deus, a tua criatividade no nosso meio, o teu agir, o teu mover. Que nós sejamos impulsionados pelo teu Espírito Santo a sair daqui contagiando outros com o teu amor, abençoando outros com a tua graça. Que a gente possa ter uma outra festa muito bonita à noite, com mais batismos e mais do amor sendo multiplicado para a tua glória e para o teu louvor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.